Olá, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago 3 passos essenciais para destravar sua vida e ter mais saúde mental. Então venha comigo. Para ter uma vida plena, não basta somente cuidar do corpo físico. Nós precisamos olhar para as nossas emoções, cuidar do nosso campo mental, emocional, espiritual. E eu até venho trazendo alguns vídeos falando muito sobre essa parte mental das nossas crenças, nossos traumas. Eu vou até deixar o link de 2 vídeos que eu fiz sobre os níveis do despertar e o mergulho profundo no inconsciente. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, quem não assistiu para acompanhar também, porque hoje é como se fosse uma continuação do vídeo do mergulho no inconsciente, é onde a gente vai falar especificamente sobre o nosso campo mental. O nosso campo mental, o nosso corpo mental merece muita atenção e dedicação. Então hoje eu trago essas 3 dicas essenciais e nós vamos à primeira dica de hoje. Limpeza e liberação de bloqueios e traumas. Nós adquirimos ao longo da nossa vida muitas crenças, decepções, traumas, desilusões, e quando é algo muito significativo, que causa assim uma marca profunda, como já foi explicado em outros vídeos, há uma dissociação dessa energia e parte dela fica alojada no nosso inconsciente. E essa energia fica reverberando ali como algo mal resolvido e que eventualmente ela vem à tona, acionada por algum gatilho. E enquanto isso não é resolvido, ela vai se repetindo, sabe aquelas situações repetitivas? Enquanto não é resolvido, aquilo vai se repetindo até que você olhe para essa energia que ficou dissociada. Então a limpeza de traumas e bloqueios, a limpeza desse pedacinho de energia que ficou lá, precisa ser feito. E hoje eu trago aqui a maneira como isso pode ser feito, né? Então a gente tem traumas ocorridos na infância, na própria gestação, alguma situação que a mãe passou durante a gestação da criança, tudo isso a criança vai absorvendo. E embora esteja esquecido, a sensação continua. A pessoa pode crescer com uma sensação de rejeição, né? Então ela adquire uma defesa para não sofrer, e às vezes isso vai repercutir em relacionamentos na fase adulta, né? Então tem todo um complexo de coisas que vai acontecendo através de alguma situação que aconteceu na infância, principalmente nos 7 primeiros anos de vida da criança. Então esse é um item que precisa ser olhado. Uma outra coisa que também acontece são situações que aconteceram em outras existências, que ficaram mal resolvidas. Isso também fica no campo da nossa mente inconsciente. E aí como ocorre? Na vida atual, situações semelhantes que possam acontecer durante a jornada vai acionar aquele gatilho. E aí como a pessoa vai reagir? Ou ela fica descontrolada e age de forma irracional, ou ela foge da situação, sabe, aquela fuga, porque não quer lidar de novo com aquilo, e é algo inconsciente, ela foge com medo de sofrer. Tem algo ali dentro dela que não quer lidar, não quer encarar aquela situação, então ou ela se descontrola e ataca, ou então foge. Isso são situações que já mostram que você tem algo ali para olhar, né? Então se você vê que situações se repetem na sua vida e que você foge, não adianta que a coisa repete. Ou então você reage de uma forma tão irracional que a coisa piora. Então o que a gente tem que fazer? Parar e olhar. E como que a gente pode olhar? Através das terapias. Como eu disse no vídeo passado, tem pessoas que têm acesso espontâneo a certas situações, não são a todas as situações, mas acontece. Quem está já fazendo
um caminho, né? Lá no níveis de despertar, tem um caminho que a pessoa vai fazer. Então tem pessoas que já estão no meio desse percurso e vão se deparar de vez em quando com alguma situação que foi mal resolvida, e também de ancestrais, gente. A gente capta situações da ancestralidade que podem encontrar ressonância com a nossa energia aqui. Então a gente capta aquela situação também. E como isso é resolvido? Através de terapias como constelação familiar. A constelação familiar, ela vai pegar muito essa parte da ancestralidade, onde a gente tem a ressonância com alguma coisa que aconteceu. As mulheres, por exemplo, eu até fiz um vídeo no Dia das Mães que eu coloquei uma meditação do Ho Oponopono para a cura das dores das nossas ancestrais, né? Principalmente na época da Idade Média, onde houve aquela busca, a caça, né, às bruxas, por elas trabalharem com a sua intuição, com a cura através de ervas medicinais e naturais. Então elas eram muito perseguidas e sofreram muito. Então isso tudo fica registrado no campo das mulheres, principalmente. Então se isso não for olhado, vai afetar a vida da mulher aqui também. Então a gente precisa fazer a cura da nossa linhagem familiar, das nossas ancestrais, dos nossos antepassados. Precisamos fazer a cura de outras existências nossas, de coisas mal resolvidas, que são chamadas de karmas. Então tudo isso precisa ser olhado, ressignificado. Você vai ter acesso a algumas vidas onde aconteceram coisas traumáticas e que não adianta fechar os olhos e botar para baixo do tapete. É preciso olhar, ressignificar, limpar e liberar para a luz. E as terapias, além da constelação familiar, nós temos o Reiki, que ajuda muito a tratar dessas camadas emocionais, de traumas também, né? Dependendo da profundidade da coisa, a gente precisa ir para terapias mais profundas, que é o ASMI, Abordagem Sistêmica das Memórias Inconscientes, que também é um método muito eficiente para ter acesso a esses traumas que estão lá escondidos. Eu trouxe uma ilustração que eu retirei desse livro Cura pela Luz Interior, de Barbara Brennan. Então na ilustração ela mostra como ficam alojadas essas energias estagnadas de traumas, de bloqueios, e é como manchas, né, que conforme vão se acumulando ali, somatizando, causam doenças depois no corpo físico, de acordo com o tempo que aquilo está sendo somatizado ali. Então tem uma imagem aí que mostra as camadas de coisas que a gente precisa resolver, né? Durante eras e eras, vidas e vidas, porque não é somente nesta vida aqui que a gente passa por situações traumáticas, né? Por situações difíceis que marcaram nossas vidas. Isso já vem acumulando em muito tempo no nosso campo e fica armazenado no DNA. Então, não tem como ser limpo em apenas uma sessão de terapia ou porque eu fiz Ho Oponopono durante 21 dias. É preciso paciência, determinação, perseverança, continuidade, porque isso é um processo, né, que precisa ser feito camada por camada, até porque você precisa estar preparado para entrar em contato com certas situações que assim, é de acordo com o seu eu superior, ele vai liberando aos poucos o que você está sabendo lidar, de acordo com o seu nível do despertar. Ele não pode lançar algo ou alguma memória que você não vai saber lidar com aquilo, né? Então, é muito importante seguir o processo, ter perseverança, né? São muitas camadas, até para você chegar num problema central, você tem que ir limpando tudo que está na frente. Quando é preciso dar um mergulho mais profundo, não adianta fugir. Nada de situação de fuga ou de raiva, descontrole, situações irracionais. A gente precisa encarar tudo isso. E vamos à segunda dica.
é a limpeza e ressignificação das crenças limitantes. E como que a gente adquire essas crenças? Nossa, algumas a gente já herda, né, de nossos antepassados, já vem lá no nosso DNA, então a gente já nasce com um monte de crença. Outras são adquiridas na própria sociedade, né? Você vê que tem países que acreditam em certas coisas e outros não, né? E acontece até um estranhamento entre certas culturas. Então tem crenças culturais, crenças históricas, crenças que a própria mídia incute na mente das pessoas. Vou dar um exemplo aqui. Houve uma época aí, alguns anos atrás, que era moda fumar. Então começou a ter muitos comerciais onde o sucesso era associado a alguém fumando. Sempre que a pessoa tinha sucesso, tinha um cigarro ali, né? As novelas tinham pessoas fumando. Então houve assim muita adesão desse link. Para eu ter sucesso eu tenho que fumar. Para eu me sentir pertencente, eu preciso também aderir a isso. Porque a pessoa tem uma necessidade de pertencimento. Então, para ela não ser excluída, ela ia aderindo àquela forma também de se comportar. Pessoas também que associam que o sucesso está ligado a usar roupas de marca ou uma certa moda, e aí fica todo mundo usando a mesma coisa para mostrar status. Tudo isso são crenças que a mídia vai colocando. Uma crença também que acontece muito: homem não presta, mulher é interesseira. Tem também frases que a gente repete no automático, sem pensar no que está falando. Tem uma frase que é muito falada quando a pessoa assim diz que resolveu várias coisas ao mesmo tempo. Olha a frase cruel: matei 2 coelhos com uma cajadada só. Quem já não ouviu essa frase? Gente, é uma frase muito cruel, que é repetida automaticamente por um cérebro primitivo e reptiliano, que é um cérebro violento, né? Para você ver que a gente repete uma coisa de uma forma tão natural, tipo, resolvi 2 coisas, eu sou multitarefas, aí fala, eu matei 2 coelhos com uma cajadada só, e fala isso de uma forma tão natural que não pensa nem no que está falando. Outra coisa que fazia muito antigamente eram os pais cantarem músicas para ninar seus filhos, aquelas músicas que pareciam mais músicas de terror. Quem não já ouviu aquela música? Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Gente, que música de ninar é essa? Né? Ou então aquelas cantigas de roda. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, gente. E as crianças, eu cantei isso na minha infância. Eu cantava isso, mas sem associar que eu estava matando o gato, que estava atacando o pau no gato. Eu cantava sem pensar. Sabe aquele robô? É tudo muito automatizado. Então, essa segunda dica é o quê? É para a gente olhar para essas crenças, olhar para o que a gente está fazendo e limpar, substituir. Nós temos muitas crenças em relação ao dinheiro, em relação a relacionamentos, enfim, são tantas crenças que a gente pensa que quase não tem, mas quando a gente começa a olhar para isso, a gente vê que tem e muitas. No nosso dia a dia a gente precisa observar isso. E quais são as terapias que ajudam muito nesse processo de limpeza e substituição e liberação de crenças? Theta Healing, barra de Access. Tem também uma terapia que ela é ótima, tanto para traumas quanto para liberação de crenças, que é o Ho Oponopono também. E a terceira dica para esse cuidado com a nossa mente é reeducar a mente, é sair do automático, é prestar atenção ao que a gente ouve e filtrar, e também prestar atenção ao que a gente fala, né? Sair do automático. Nada de falar essa frase de matei 2 coelhos com uma cajadada só. Prestar atenção nas frases que saem automaticamente, né? Porque tudo o que a gente fala é o que tem dentro da gente. Se a gente fala isso mesmo sem pensar, essa crença está lá dentro, né? É uma violência que a gente nem sabe. E às vezes a gente tem reações violentas, né? Somos reativos,
Mas a gente acha que não é. É porque tem muita coisa dentro do nosso inconsciente que já está lá, ó, há eras, que precisa ser limpo. E nessa reeducação da nossa mente, a gente precisa muito prestar atenção nas músicas que ouvimos, nos programas de televisão, que eu também já falei em alguns vídeos, o que eu estou ouvindo, o que eu me permito ouvir, né? Uma outra coisa muito importante é não dormir com televisão ligada. Tira a televisão do seu quarto, tira a televisão da sua vida. Também não precisa tanto, mas filtre o que você está assistindo. Quando você está dormindo, tudo o que você ouve, né, essas pessoas que costumam dormir com fone no ouvido, assistindo vídeos do YouTube, preste atenção no que você está ouvindo. Porque quando você dorme, por exemplo, se você estava vendo uma meditação e dormiu, mas se você não programar lá o canal do YouTube para ele não pular para outro vídeo, pode cair num vídeo onde está falando coisas ali que vão direto para sua mente. Porque quando você está em onda teta, aquilo entra que é uma beleza na sua mente e fica ali como uma crença, como um programa, como se você fosse um computador que está sendo inserido ali um programa. Então não durma com fones de ouvido, né? Ou então, se você for fazer uma meditação com fone de ouvido, que você configure, né, lá o programa do vídeo para que ele pare naquele vídeo quando terminar, para que ele não vá passando para outros que pode intoxicar a sua mente. Então essas são dicas simples, né, embora profundas, que eu deixo com vocês para o cuidado da mente. E como tudo está interligado, tanto no campo mental, o corpo físico, o corpo emocional, o espiritual, estão todos interligados. Então, um problema no seu campo mental afeta o corpo, afeta o emocional, né? E assim como vocês vão ver também, no próximo vídeo que eu vou colocar no ar, que eu vou falar sobre o cuidado com o corpo físico. E vocês vão ver que tem algo que a gente precisa fazer urgentemente, porque esse assunto que eu vou tratar no próximo vídeo, ele afeta muito o campo mental, trazendo distúrbios mentais, algumas doenças conhecidas como Alzheimer. Então fique atento aí, que no próximo vídeo vocês vão saber disso. Eu deixo com vocês todo o meu carinho, todo o meu amor e vamos cuidar mais de todos os nossos campos para que possamos ter uma vida plena e feliz. Um beijo no coração e até mais.